Olá, seja bem-vindo ao Into Educa, ensino à distância do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia. Esse EAD é de responsabilidade da área de Medicina Interna, ARMIN. Eu sou a doutora Kelly Barbato e o EAD vai falar sobre anemia pré-operatória em cirurgias ortopédicas. Os objetivos de aprendizagem desse EAD são conhecer a classificação da anemia, entender o impacto da anemia pré-operatória, identificar a presença de ferropenia e otimizar a correção da anemia no pré-operatório, em cenário ambulatorial de uma cirurgia eletiva e no cenário de cirurgia de urgência. Em 2011, a OMS publicou os critérios para o diagnóstico da anemia e sua classificação em leve, moderada e grave. Olhando essa classificação com atenção, percebemos que muitas vezes não valorizamos a anemia leve e mesmo nesse grau já tem um impacto no período perioperatório do paciente cirúrgico. Então, pela classificação da OMS de 2011, é normal uma hemoglobina de 12 para mulher, acima de 13 para homem, até 11 é uma anemia leve e anemia grave abaixo de 8. Vou dividir didaticamente na abordagem do paciente que será submetido a uma cirurgia eletiva e a uma cirurgia de urgência, começando por cirurgias eletivas. Esse artigo de 2015 ganhou destaque no editorial. Ele aponta que a prática clínica não trata anemia pré-operatória e refere essa prática como inaceitável e decepcionante. Ele reforça como a anemia pré-operatória frequente, como mesmo sendo leve, ela aumenta a morbidade e a mortalidade. Aproveita ainda para ressaltar os efeitos adversos da própria hemotransfusão, tanto na morbidade como na mortalidade, e tenta explicar essa hesitação no tratamento da anemia pré-operatória ou como um desconhecimento da classificação da anemia ou como desconhecimento de que mesmo uma anemia leve tem um impacto negativo. Feita essa introdução sobre o tema, eu quero aproveitar para apresentar a vocês o Patient Blood Management, que eu vou chamar de PBM agora. É um programa que ganhou, em 2015, o prêmio de Movimento pela Segurança do Paciente e a ação tem total afinidade com o que a gente está conversando nesse EAD. O PBM tem o intuito de aumentar a segurança do paciente e ele está fundamentado em 3 pilares. O primeiro pilar fala sobre a detecção precoce e o tratamento da anemia pré-operatória no paciente que será submetido a uma cirurgia com alta probabilidade de transfusão. E esse é o caso no INTO dos pacientes que vão ser submetidos à artroplastia, à cirurgia de fratura de fêmur, à cirurgia de coluna e algumas outras. O segundo pilar fala sobre a tentativa da gente diminuir a perda de sangue no intraoperatório. E o terceiro pilar tenta ajudar no uso racional da hemotransfusão, salientando que é um recurso caro e com uma disponibilidade baixa. O PBM traz dados racionais, como, primeiro, a frequência da anemia pré-operatória no paciente cirúrgico é maior do que a prevalência na população geral, varia de 11% a quase 50%. E aproveita para reforçar o impacto negativo dessa anemia, lembrando que é um fator de risco independente, tanto para uma maior morbidade como uma maior mortalidade e também um maior tempo de hospitalização. Além disso, é o principal fator para a hemotransfusão, que por si só tem seus riscos. Como identificar a deficiência de ferro ou ferropenia? No cenário do paciente cirúrgico, é muito importante reconhecer se a cirurgia em questão tem probabilidade de transfusão acima de 10% e como é o status de ferro do paciente em pré-operatório eletivo. O PBM montou então esse organograma que salienta o tipo de cirurgia, a seguir se tem anemia ou não, e aí ele considera hemoglobina ótima de 13 e depois o status de ferro do paciente. Isso tudo para avaliar se há necessidade de reposição ainda no pré-operatório. Então, ele coloca 2 critérios para identificar a deficiência de ferro, que são eles: uma saturação de transferrina abaixo de 20% ou então uma ferritina abaixo de 100.
Se o paciente tiver algum desses 2 critérios, ele teria indicação de reposição de ferro, idealmente por via venosa, antes da cirurgia. Nesse outro artigo, que é o artigo publicado no British Medical Journal em 2015, de cujo editorial eu falei no início do EAD, esse fluxograma está mais detalhado. Então a gente vê à esquerda, né, que é o paciente passando pelo processo de risco cirúrgico, e quando a gente constata que ele tem anemia, a primeira coisa a ver é se a saturação de transferrina é acima de 20% ou abaixo. Se for acima de 20%, é uma anemia macrocítica. As deficiências que são avaliadas são outras, né? Folato, vitamina B12. Geralmente tem alguma doença associada, mas o foco desse EAD é a anemia e a ferropenia. Então, quando a gente encontra uma saturação de transferrina abaixo de 20%, você tem uma anemia ou normocítica ou microcítica, e aí o segundo parâmetro a ser avaliado é a ferritina. E aí, nesse organograma, o que ele mostra? Se a ferritina for acima de 100, é uma anemia de doença crônica pura. Se a ferritina está abaixo de 30, é anemia por deficiência de ferro e deve ter reposição. Se a ferritina estiver entre 30 e 100, você pode ter anemia de doença crônica com deficiência de ferro. E aí também cabe a reposição de ferro no pré-operatório. O artigo fala que 40% dos pacientes têm uma anemia de doença crônica, e aí pode ser doença renal crônica, inflamação crônica qualquer, um tumor, uma doença autoimune, mas 30% dos pacientes têm ferropenia. E ele aí salienta que é uma das principais causas de anemia pré-operatória nos pacientes cirúrgicos, e por isso a importância da reposição, especialmente em cenário de cirurgia eletiva. E aí ele dá referência sobre o PBM, com a necessidade do envolvimento de todas essas pessoas no processo, né? O cirurgião, o anestesista, o hematologista, o generalista, né? Que aqui no INTO é o clínico, e ele reforça a importância do conhecimento, tanto sobre a anemia, dos seus impactos, da transfusão e seus efeitos adversos, as alternativas disponíveis no serviço em questão, e tendo a consciência de que o PBM tem impacto importante também na redução dos custos para o sistema como um todo. Então, o foco do treinamento é como a gente corrige a anemia pré-operatória. Existem vários trabalhos na literatura sobre o uso no pré-operatório de ferro venoso com e sem a eritropoetina associada. Eu escolhi esse porque ele, embora ele seja de 2012, ele faz uma grande revisão, falando sobre manejo em alguns tipos de cirurgia ou patologia, como cirurgia cardíaca, no câncer coloretal e principalmente em cirurgias ortopédicas eletivas e na fratura de fêmur. A conclusão dele é que o uso de ferro venoso com ou sem eritropoetina diminui a taxa de transfusão, pode diminuir a mortalidade e a taxa de infecção no pós-operatório, além, é claro, de diminuir o tempo de internação. Então, o que temos disponível no INTO e como usamos os recursos? Nós temos o Noripurum, que é o hidróxido de ferro 3, a ampola tem 100 mg em 5 ml, o uso, a dose semanal pode ser de 200 mg, ou seja, 2 ampolas 3 vezes por semana. A estimativa é de que a cada 400 mg, a cada 2 ampolas, a gente tem um aumento de 1 grama por decilitro na hemoglobina, que é o tanto que aumenta uma bolsa de sangue. A infusão deve ser feita durante 1 hora, diluindo o soro fisiológico, e em geral não tem reação adversa. Mas a reposição de Noripurum para uma anemia, né, ao longo do tempo, se estima que precise de 12 semanas para você ter a correção total, porque você corrige a anemia primeiro e depois você restabelece o estoque de ferro do paciente. O segundo recurso que a gente tem no INTO é a eritropoetina. A gente tem ampola de 10.000 unidades e de 4.000 unidades. Dependendo do fabricante, a gente pode usar essa ampola tanto por via subcutânea como por via venosa. A dose semanal é de 600 unidades por quilo,
Então, uma vez por semana, 600 unidades por quilo, sendo que o máximo é de 40 mil unidades. Então, se o paciente for mais pesado, ainda assim a gente para em 40 mil unidades. Um dos artigos que sugere o esquema de eritropoetina no pré-operatório, ele fala que ele começa 3 semanas antes, então D-21, né? O D0 sendo da cirurgia, o dia da cirurgia, e aí você vai ter D-21, D-14, D-7. Então, 3 semanas antes da cirurgia, 2 semanas, 1 semana, e no dia da cirurgia ou na véspera da cirurgia. A indicação seria para cirurgias de grande porte, com uma hemoglobina no pré-operatório acima de 10, então de 10 a 13, com risco de transfusão acima de 10% da cirurgia, né? A melhora com esse esquema de eritropoetina é em torno de 2 semanas, mas pode levar um pouquinho mais de tempo. O que a gente deve ficar atento e evitar são 2 coisas. Uma em relação à pressão arterial. Se o paciente não tiver com a hipertensão controlada, não deve usar eritropoetina. E a segunda questão é pelo risco de trombose. A maioria dos pacientes está fazendo a tromboprofilaxia, só certificar para que ela seja mantida no período. Falando sobre a dose oral de ferro elementar para o adulto, a gente pode fazer até 200 mg por dia e essa dose pode ser dividida em 2 a 3 tomadas. Esse é um esquema que coloca o que a gente tem disponível, geralmente, nas farmácias, e no INTO é só o sulfato ferroso mesmo. Então, você tem que olhar quanto de ferro elementar tem o comprimido e calcular como você faz para atingir os 200 mg por dia. Lembrando que é importante a orientação de afastar da alimentação e, se possível, que o paciente toma o comprimido junto com alguma fruta, né, rica em vitamina C, para aumentar a absorção do ferro. Afastar da refeição, eu quero dizer, ou 1 hora antes da refeição ou 2 horas depois, com o suco com vitamina C. Em relação ao ferro inject, é um ferro que tem maior biodisponibilidade, a gente não tem no INTO, embora tenha um processo para padronização. A dose é calculada de acordo com o nível de hemoglobina e o peso do paciente. A gente pode fazer até 1000 mg desse ferro venoso por semana, né? Sempre por via venosa, não pode ser intramuscular. E a gente faz no máximo 2 semanas de 1000 mg, né, venoso. Seriam 2 ampolas por semana, no máximo 2 semanas, e a melhora já é intensa. Ele repõe todo o estoque de ferro de uma vez só. Em relação à anemia em cirurgias de urgência, a gente vai entrar em detalhes na aula de anemia no pós-operatório, ok? Concluindo o EAD, a anemia identificada no pré-operatório de cirurgias eletivas devem ser tratadas sempre. Por quê? Porque assim a gente previne morbidade e mortalidade pós-operatória, a gente ajuda a reduzir o tempo de internação, a reduzir a necessidade de hemotransfusão, que por si só tem seus riscos e seus custos. Nós sabemos que nós não somos um hospital que consiga investigar a causa da anemia, né? Isso seria para atenção básica, nós somos um hospital quaternário, ortopédico. Eu quero reforçar que aqui não foi retirado de nenhuma literatura específica, né? Mas a minha prática mesmo. Então, lembrar que quando a gente faz a reposição, a gente deve sim dar 200 mg de ferro elementar por dia, orientar em relação ao afastamento da refeição, a importância da vitamina C junto com ferro, que a gente deve pensar nesse paciente que tem anemia se cabe algum desses tratamentos adjuntos, né, como eu chamei. Então, vale a pena fazer um vermífugo? Se é mulher, se tem menstruação com fluxo intenso, vale a pena encaminhar para a ginecologia, orientar que ela deva procurar, pelo menos. Cabe a suspensão de anti-inflamatório, né? Muitas vezes os pacientes usam cronicamente e aí é muito importante que a gente suspenda. E o último item, se vale a pena um tratamento empírico com inibidor de bomba de prótons, né? Pensando em algum sangramento do trato gastrointestinal. E na anemia em cirurgias de urgência, a gente precisa colocar numa balança
De um lado, os benefícios da cirurgia precoce, né, que tem impacto na morbidade, na mortalidade, no tempo de internação, e no outro lado, os riscos, os custos e a própria disponibilidade da hemotransfusão. Ou seja, é importante que a gente corrija a anemia, mas evitando hemotransfusão. Então, os tempos mudaram, atualize seus conceitos. A cirurgia sem transfusão deve ser o plano terapêutico para todos os pacientes. Identifique e trate a anemia no pré-operatório. Esse é um programa de educação do Banco de Sangue do Ceará. Para quem quer se aprofundar, eu tenho algumas sugestões. Temos esse programa do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará, chama EducaSangue, e tem vários desses slides falando sobre a temática abordada no EAD. Tem um aplicativo que chama Preserva Sangue, falando sobre o PBM, enfim, algumas coisas interessantes sobre o assunto. E ele fala, de novo, né, a importância de você otimizar a hemoglobina do paciente no pré-operatório, otimizar a hemostasia do paciente, minimizar a perda perioperatória de sangue, utilizar técnicas cirúrgicas e anestésicas que conservem o sangue e basear a indicação da transfusão numa evidência científica. Quero agradecer em especial a Aline Borchat, atual chefe da hemoterapia do INTO, pela revisão final do conteúdo dessa aula, além de toda a sua equipe médica que participou de um treinamento presencial com a Armin em 2018. Então, muito obrigada pela disponibilidade, pelo comprometimento e pela parceria. Obrigada pela atenção e convido você para continuar utilizando o EAD do INTO para seu aperfeiçoamento profissional. Lembre-se, qualquer dúvida ou sugestões com relação ao conteúdo desta aula, envie um e-mail para unep@into.saude.gov.br.